Eu peço a sua atenção à continuidade da série de pregações, o propósito de Deus para a sua família. Eu peço que você abra comigo no livro de 1 Samuel, o conhecido capítulo 1, os 18 primeiros versos. Amados, esse tema, essa porção é muito delicada para nós. É importante, é necessário vermos a Escritura nesse assunto, mas eu peço em nome de Jesus que a misericórdia do Santo Espírito nos assista. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, os 18 primeiros versos nos relembram a história de Ana. Diz assim a Escritura, 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 18. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, não tenhas, ou melhor, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi
seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Gente amada do Senhor, esse tema, como eu disse, é muito delicado. Casais impedidos de terem filhos nascidos do ventre. Isso faz parte do propósito do Senhor para as nossas famílias também. Só que esse sermão não é para aqueles que têm condições físicas e até têm recursos para proporcionar filhos e simplesmente eles não querem. Na verdade, essa atitude é pecaminosa, essa atitude vai contra a ordem de Deus. Esse sermão também não é para aqueles que já têm filhos e, portanto, apenas vai produzir esse sermão alívio no seu coração, porque você tem recebido de Deus as condições para cumprir a ordem de crescer e multiplicar, conforme Gênesis capítulo 1. Não, amados, nada disso. Esse sermão é para os sofredores. Nós os temos em nossa igreja. Nós precisamos buscar ao Senhor por causa deles e como vamos auxiliá-los. Os que lamentam, aqueles que desejam e querem ter filhos, querem produzir uma nova geração, só que infelizmente eles não têm como por serem estéreis. Esse sermão é para esses sofredores. Ana é uma das muitas mulheres bíblicas que passou a dureza da tristeza, do sofrimento, da esterilidade. Eu sei que você conhece a história e vai dizer, mas pastor, ela recebeu Samuel. Mas eu parei propositalmente no verso 18, porque até o verso 18, nem ela, nem Eucana, nem ninguém sabia o que o Senhor iria fazer. Então essa mulher sofreu. Eu queria dizer que só Ana, na Escritura Sagrada toda, padeceu isso. E padeceu numa estrutura familiar totalmente condenada por Deus. Eu não vou investir tempo em falar que a poligamia Deus nunca aprovou. E as divisões dentro de uma própria família, como esse texto relata. E você sabe da outra mulher de Eucana, o que ela maldosamente fazia. Sim, não é apenas no Antigo Testamento que a valorização de filhos para uma esposa, herdeiros para um marido, uma nova geração, era algo caríssimo e importante. Não fazemos parte daquela cultura judaica do passado, mas isso continua sendo muito importante para qualquer casal no presente, e principalmente casais que temem ao Senhor. Mas eu gostaria que você visse a Escritura falar sobre não poder ter filhos. Você pode lembrar de Sarai, a esposa de Abrão, Gênesis 11:30. Lá o texto fala como que uma repetição estranha. Sarai era estéril, não tinha filhos. Parece óbvio, mas aqui a escrita iluminada pelo Santo Espírito tem um propósito. Há uma afirmação, uma frase enfática. Sara era estéril, não podia ter filhos. E isso mostra a tensão na vida também conjugal de Abrão e Sarai. Eles não sabiam como o Senhor iria fazer, e essa história é a que mais tempo passou em sofrimento, a tensão causada pela esterilidade. Muito tempo depois de Sarai, você tem Raquel. Em Gênesis 30, verso 1 e 2, o texto diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que o teu ventre impediu de frutificar? E nós temos Ana, muito e muito tempo depois, sofrendo a mesma coisa. Olhe o texto comigo. Eu separei uns pontos importantes nesse texto,
para você verificar o que se passa, o que realmente está no coração de pessoas que sofrem isso, de casais que têm essa luta. E por favor, tenha compaixão. E vamos aprender, Deus nos dando condição para isso, o que devemos fazer em prol desses irmãos e irmãs. Dê uma olhada no verso 5 desse texto de 1 Samuel 1, que eu conduzi a leitura até o verso 18 para os irmãos. O verso 5 diz que o Senhor era a causa daquela esterilidade, daquela infertilidade. Quando você chega no verso 6, você vê que Ana era provocada para ficar propositalmente irritada por ser estéril, por conta da outra esposa de Eucana. E novamente no verso 6 está falando que o Senhor é a causa da esterilidade. Quando você lê o verso 7, que palavras chamam sua atenção? Irritação e choro de Ana. Ela perdia a vontade de comer e tenha certeza, não via sentido em sua vida. O verso 8 tem algo que talvez você ache complicado de ouvir um marido falar isso para a esposa, talvez uma tentativa de consolá-la, mas infelizmente era uma total incompreensão de Eucana, num total desprezo pelo sofrimento da sua esposa. O que ele diz no verso 8: apesar de Eucana amar a sua esposa Ana, segundo o verso 5. Olha o verso 10 e o verso 11. Com amargura de alma, ela diz. O desespero, o choro abundante é desespero, muita aflição. Com isso, Ana orou ao Senhor. Os versos 15 e 16 colocam Ana no meio daquela oração e da não compreensão do sacerdote Eli. E o texto fala ali nos versos 15 e 16 que Ana era uma mulher atribulada pelo excesso de ansiedade e aflição, mas não perca isso, ela buscou ao Senhor, O resultado que nós paramos e vimos no verso 18, o resultado de buscar ao Senhor está bem claro, o seu rosto já não estava tão triste, ela até comeu, ela viu esperança. Por quê? Ela já tinha o resultado nas mãos? Ela já sabia o que o Senhor ia fazer? Não. Ela buscou o Senhor. Gente amada do Senhor, uma das dores mais estranhas e que arrastam e fazem sofrer casais é ter o desejo por filhos que nunca esse desejo se concretiza. Alguém classificou que essa dor é uma dor estranha, que nos faz chorar por algo onde não há o foco das nossas lágrimas, não há o objeto desse amor. Pense comigo por um instante, quando alguém morre, há um dia triste a ser lamentado, há um local triste a ser visitado, coisas tristes a serem lembradas, fotos tristes que desencadeiam até lágrimas. Mas quando uma criança não foi concebida de fato, não há nada, nem ninguém a ser lamentado, e isso vai continuando. Esses irmãos vivem isso dia após dia, numa interação estranha entre esperança e decepção a cada mês. É isso, é o retrato colocado nesse texto. Na Bíblia, meus irmãos, nós sabemos que os propósitos realmente grandiosos do casamento envolvem filhos. Deus abençoou a humanidade com aquelas palavras: sede fecundos, multiplicai-vos, de Gênesis 1:28, ter filhos, cuidar deles, educá-los em amor e no temor do Senhor Jesus, Efésios 6:4, amá-los incondicionalmente, proporcionar a eles um lar seguro, discipliná-los, como diz Hebreus 12, orar por eles. Isso é um privilégio maravilhoso.
Agora, mesmo naqueles momentos de maior cansaço, um pai e mãe ainda podem dizer: eu não quereria ficar sem eles. Mas também pode ser uma experiência desesperadamente triste ver filhos nossos se afastarem do caminho do Senhor, que os criou e os amou, mas mesmo essa tristeza ainda é um privilégio. Eu tenho um filho. Não poder ter filhos pode ser uma das provações mais difíceis, mais devastadoras que alguém pode experimentar. Meus irmãos, abram seus olhos, clamem por compaixão. Você, meu irmão, minha irmã, que passam por isso, vocês lutam. Há casais em nossa igreja que lutam com essa infertilidade terrível. A sua dor costuma ser pouco compreendida e muitas vezes até menosprezada. Eles precisam de ajuda, irmãos. Eles precisam de cuidado amoroso, porque lidar com a infertilidade é difícil. O desejo que Deus deu de ter filhos fica frustrado, e durante aquela fase do crescimento, do início do casamento, as pessoas costumam dizer: quando então, para aqueles que ainda são solteiros, quando você vai casar, ou já casado, quando vai ter filhos? Todos estão presumindo que todos são férteis. É por isso que nessas vidas sofredoras, a infertilidade despedaça a sua identidade. Você sabia disso? Não é tranquilo. A infertilidade conjugal é uma forma de sofrimento, e é esse sofrimento que o texto diz por 2 vezes: Deus infligiu isso para Ana. E veja que nós temos todas essas características nesse texto: as declarações do sofrimento, como ela passava, as incompreensões, a irritabilidade, tudo está aqui. Mas, amados, essa forma triste de sofrimento está no propósito do Senhor. Precisamos lembrar que vivemos no período pós-queda, num mundo caído em pecado. O nosso corpo nem sempre funciona como deveria. E essas mulheres que eu lembrei, Sarai, Raquel e a Ana, e outras tantas mulheres da Bíblia, são testemunhas da grande angústia, das dores causadas pela infertilidade. Os casais estéreis, eles sofrem essa mesma angústia, esse mesmo tormento nos dias de hoje. Você sabe qual experiências ruins eles passam? Veja emoções tristes que eles sofrem. Para o casal que enfrenta a infertilidade, e a variedade e profundidade das emoções é grande. Uma mulher estéril disse: eu estou irada, eu sinto-me defeituosa, eu procuro descobrir onde Deus está no meio de tudo isso, mas eu não consigo. Um marido, na verdade um casal cheio de ira, entendeu: quando estamos grávidos, é fácil agradecer a Deus, mas sem crianças, você questiona o Senhor. Os sentimentos de inaptidão: eu não sou uma mulher completa, eu não sou um homem completo, eu não posso fazer tudo quanto as mulheres foram criadas para fazer. E aí vai, amados, a sensação de perda de controle. Todo mundo casa, tem filhos, e parece que a vida está sob controle, mas a infertilidade tirou o controle de nós. Tristeza, desconforto na igreja, isolamento. Eu não vou poder agradecer um Dia das Mães ou dos Pais, eu não consigo ficar feliz, mesmo com a bênção de irmãs que receberam até após abortos a sua criança definitivamente. E esse casal se isola, angústia, e assim vai. Mas o ponto que o texto parou com a realidade de Ana foi que ela buscou ao Senhor. Quando nós tentamos ser pais
seja naturalmente ou por adoção, os filhos não chegam, não quer dizer que nós somos menos casados. Servir a Deus quando filhos não chegam, continua sendo o propósito do Senhor. Ana foi buscar a Deus. Ana foi servir ao Senhor. Esses casais não são menos capazes de amar e servir a Deus, da mesma forma que pessoas solteiras podem servir a Deus, casais sem filhos também podem amar profundamente ao nosso Senhor, servi-lo com zelo e dedicação. Sejamos casados ou não, sejamos pais ou não, cada um de nós é chamado a amar o Deus que em Jesus Cristo derramou abundantemente do seu amor sobre nós, com toda sorte de bênção espiritual. Então, o que fazer enquanto um milagre não acontece, enquanto e se esse filho não vem, porque ele pode não vir? O Senhor pode chamar você para adorá-lo e servi-lo, apesar de não ter filhos, Ele pode. Então o que fazemos? Tenhamos expressões de fé em meio ao sofrimento. Deus preparou esse sofrimento, e expressar a sua fé de forma piedosa, chorando, clamando ao Senhor, é o que deve acontecer. As pessoas precisam lamentar e chorar. É uma forma de nos comunicarmos com o nosso Deus. Sim, pessoas não têm que dizer, pare com isso, olhe outras coisas. Tem aqueles irmãos bem intencionados que vão trazendo soluções. Não, o lamento pelas perdas, ou por aquilo que Deus não deu, é propósito do Senhor. Homens e mulheres de fé choram enquanto expressam a sua fé em meio ao sofrimento, clamam por auxílio, por escape, por entendimento, por terem uma perspectiva correta, porque Deus usa os nossos desejos para nos aproximar dele. O salmista, no Salmo 10, diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Por isso que lamentar as perdas, guardando a fé, é uma resposta aceitável diante do sofrimento. Ira santa, olha o que o pecado fez com a nossa natureza. Essa ira santa, onde nós apontamos para a causa correta os sofrimentos dessa vida, nos faz dependermos do Senhor. O desalento santo, que é aquele que nós nos tornamos facilmente pessoas exigentes e amargas quando algo não acontece, principalmente filhos. Temos que tomar cuidado com isso. Contudo, o desalento santo não é exigente. Ele permite que outras pessoas ofereçam conforto a você, traz à mente a fidelidade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido. Clamor santo por alívio e entendimento, diz o salmista no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Gemer de forma santa é lembrar as promessas de Deus diante dele. Gemer de forma santa não é algo passivo, não é errado buscar soluções para terminar esse sofrimento. Gemer de forma santa é algo comunitário, porque permite, meus irmãos, que outros se unam ao seu sofrimento. A fé faz a diferença, sim. Então, um casal estéril deve clamar: Deus, conheço o teu caráter, não entendo o que o Senhor está fazendo, mas sei que o Senhor é o meu Deus. Esperança santa, Senhor, deixe-me enxergar aquelas bênçãos inesperadas que o Senhor já me deu. Me mostre a tua bondade, a tua graça, a tua santidade, enquanto eu sofro. Amados, esses queridos vão agir assim, como Ana que buscou ao Senhor. E a igreja? E eu preciso terminar. Nós temos ainda a ceia para celebrar, e eu gostaria que você percebesse esse ponto importante. A igreja, ela deve ser o lugar mais seguro do mundo para quem está enfrentando uma batalha contra a infertilidade. Sim, uma igreja exatamente como a nossa,
Um lugar onde as pessoas se sintam cuidadas, ouvidas, compreendidas e amadas. Em primeiro lugar, igreja, lembre a essas pessoas, a esses irmãos, que a tristeza pode ser piedosa. Quem sofre por não poder ter filhos está lamentando um sonho adiado. E Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado realmente enche o coração de vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, membros dessa igreja, ponha-se junto a esses casais e lamente com eles, sim. Lembre-os de que não é errado sentir o golpe, a dor, a perda. Não é necessário que eles rapidamente superem sua tristeza, pois eles têm um Salvador que sabe o que é padecer. Ele que foi chamado homem de dores, segundo Isaías 53. Incentive esses casais a depositar a sua dor nos braços do Senhor Jesus, porque Ele conhece realmente a dor deles. Em segundo lugar, igreja, vamos aprender a orar por esses casais que não podem ter filhos e vamos orar com eles. Preciso explicar mais do que isso? O Salmo 13 é onde Davi clama abertamente a Deus: até quando eu vou sofrer? Ele sentiu isso. Nós devemos orar e conduzir esses irmãos no meio da sua tristeza e frustração. Quanto tempo, ó Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando vai ocultar de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Até quando se erguerá contra mim este problema? Lembra de Ana? Ana conhecia intimamente a dor da infertilidade. Também ela não teve vergonha de derramar abundantes lágrimas perante o Senhor. A Escritura nos diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O verso 10. Em terceiro e último lugar, igreja, nós devemos, povo do Senhor, direcionar o olhar desses queridos sofredores para Deus. Veja o Senhor, porque a coisa mais importante que uma congregação pode fazer é redirecionar o olhar dos que não podem ter filhos para Cristo. Mas os cristãos podem, sem querer, fazer isso de uma maneira insensível. Por favor, preste atenção. Em vez disso, dê a eles espaço para lamentar a perda do seu sonho ou a perda do seu bebê. Aprenda a sentar-se junto a alguém em sua dor e gentilmente direcionar os seus olhos para o Senhor no meio dessa provação. Um dos versos mais reconfortantes da Bíblia é Apocalipse 21:4, não é? Onde o Senhor promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ele fará isso. Até que esse dia chegue, lembre esses irmãos amados, esses irmãos sofredores, esses irmãos que ainda não podem ter filhos, de que o nosso Redentor está presente na queda de cada lágrima. O sofrimento é inevitável enquanto estivermos nesse mundo caído, mas podemos nos esforçar para que ninguém sofra sozinho. Não, esse sermão não vai dizer para você: tente isso ou tente aquilo. Isso é uma decisão sua, querido casal. Adotar, ações medicinais, médicas, tratamentos, é seu. O papel do povo do Senhor é abraçar você. É lembrar que nem todo mundo tem filhos ou pode tê-los. Que há irmãos que choram e que sofrem o que vimos aqui. E eu não tenho mais tempo, mas temos como orar. Nós vamos participar da ceia. A ceia nos relembra a única e verdadeira esperança da nossa vida, de um Deus que entrega seu único filho, que mata seu único filho, para você ter verdadeira esperança e vida. É por isso que celebramos a ceia, é por isso que não chegamos aqui de qualquer forma. Ele nos redimiu, para que mesmo nessa terra, passando dores, nós possamos ter esperança. Querido casal que tem essa luta,
O Senhor é contigo. O Senhor sabe o que Ele fará. Lamentamos a sua dor. Desejamos que ninguém mais passe o que você e só você em Cristo sabe. Mas essa igreja, porque conhece a palavra, essa igreja não é sem compaixão. Essa igreja não vai dizer, pegue os seus problemas e vá embora daqui. Essa igreja, não. Por quê? Porque nós tememos o Deus dessa palavra. Amém.